Olá, seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos estudar o controle difuso de constitucionalidade feito pelo Poder Judiciário. Muito bem, o controle de constitucionalidade repressivo jurisdicional pode ser de duas ordens, difuso e concentrado. Na aula de hoje, vamos estudar o controle difuso de constitucionalidade. O que significa dizer que o controle de constitucionalidade é feito de forma difusa? Significa dizer que qualquer juiz ou autoridade investida de poder jurisdicional pode analisar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo desde que haja um caso concreto. Muito bem. Então, na verdade, a análise da inconstitucionalidade, ela se dá como pano de fundo da causa principal. É o que nós chamamos de causa de pedir. E não, tecnicamente, o pedido de um processo. Então, a pessoa, na verdade, ela pretende algo, mas esse algo se justifica com base em uma declaração de inconstitucionalidade que irá fundamentar a concessão do seu pedido. Por isso, no controle difuso, a declaração de inconstitucionalidade, ela é a causa de pedir e não o pedido do processo. E é por essa razão que no controle difuso tem que haver necessariamente um caso concreto, um processo em que o mérito não é inconstitucionalidade, mas sim o incidente para a análise do mérito. É por essa razão que a doutrina aponta alguns sinônimos ao controle difuso. Primeiro, controle concreto. Por que concreto? Porque aqui há necessidade de existir um caso concreto para que o juiz se legitime a analisar a inconstitucionalidade. Também chamado inter partes. Por quê? Porque como estamos diante de um processo, temos aqui o limite subjetivo do processo ou, eventualmente, com a decisão, o limite subjetivo da coisa julgada. Também controle incidental, via de defesa, via de exceção. Por que incidental? Porque ele não é o mérito, ele é o pano de fundo, ele é o que justifica o pedido, ele é a causa de pedir. Isso significa que no processo aqui eu tenho qualquer pessoa diante de um caso concreto alegando incidentalmente a inconstitucionalidade para ver o que pretende atendido. Muito bem, quem pode, portanto, declarar a inconstitucionalidade de forma difusa? Qualquer juiz, qualquer autoridade investida de poder jurisdicional. E aqui não juiz de uma forma técnica. Pensamos em qualquer julgador, em primeiro ou em segundo grau. Então, qualquer juiz, qualquer tribunal, diante de um caso concreto, inclusive até de ofício, pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei, desde que a declaração não seja o propósito daquele processo, e sim o meio, a causa de pedir. Todavia, é importante a gente fazer uma observação agora. A Constituição expressamente determina, no artigo 97, que quando a declaração de inconstitucionalidade se der no tribunal, essa declaração deve ser feita pelo órgão, ou órgão especial, ou pelo pleno do tribunal, e a gente já faz uma observação, por maioria absoluta de seus membros. Diz o artigo 97, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Muito bem, isso significa que turma, Câmara, sessão não podem declarar a inconstitucionalidade. Então, todas as vezes que o processo chegar a uma turma, a uma Câmara, a uma sessão,
E para decidir aquele processo, há necessidade de declarar a inconstitucionalidade de algo, este processo obrigatoriamente deve ser remetido ao pleno ou ao órgão especial quando o tribunal tiver um órgão especial. Aí você pergunta, professora, quando que um tribunal tem órgão especial? Nos termos do 9311 da Constituição, o tribunal vai ter órgão especial quando ele tiver um número superior a 25 julgadores. Então, nesse caso, ele poderá constituir o chamado órgão especial, que vai ser composto de no mínimo 11, no máximo 25 membros. E ele vai ter competências específicas, como, por exemplo, declarar a inconstitucionalidade no caso concreto, ok? Agora, cuidado, pegadinha para o seu exame de ordem. Aí você falou, professor, entendi. Então, o processo foi julgado pelo juiz de primeiro grau, obtive a sentença. Muito bem, dessa sentença a parte vai recorrer à apelação. Entrou com a apelação e no tribunal a turma, para julgar a apelação, necessita obrigatoriamente analisar também a causa de pedir que reconhece a inconstitucionalidade de uma lei. Pode a turma decidir com base nesse fundamento? Resposta, não. Nesse caso, eu tenho a cláusula de reserva de plenário. É uma questão de ordem prevista no artigo 97. Tem que remeter para eles. Se eles declararem, aí sim, a turma pode julgar o mérito daquele processo com base na declaração feita pelo pleno ou pelo órgão especial. Todavia, se para julgar o caso, a turma, a Câmara, a sessão necessite somente reconhecer a constitucionalidade, ou seja, confirmar a presunção legal, aí não há a necessidade de se remeter a questão ao plenário. Por quê? Porque o artigo 97 ele incide quando vai se declarar a inconstitucionalidade. Quando vai se confirmar a presunção, que é reconhecer a constitucionalidade, fala, não, essa lei é constitucional, estou confirmando. Aí não há necessidade de remeter a questão ao plenário, então não incide o artigo 97, que exige maioria absoluta dos membros ou do órgão especial, quando assim houver. Muito bem, então já sabemos que é fácil, hein? O controle difuso é quando na sua peça você, na causa de pedir, para conseguir o pedido que almeja, questiona a inconstitucionalidade de uma lei. Precisamos de caso concreto, qualquer pessoa pode fazer, desde que haja uma matéria submetida a uma autoridade investida de poder jurisdicional. Muito bem, qual lei pode ser objeto de controle de constitucionalidade no difuso? Qualquer lei. Lei federal, lei estadual, lei municipal. Não há limite aqui, diferente do que a gente vai ver lá na frente no controle concentrado. Então, qualquer lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal que conflite com a Constituição Federal pode ser analisado por um juiz em um caso concreto. Muito bem. Agora, umas questões técnicas pontuais interessantes. Primeira questão. É possível controlar a constitucionalidade de um ato em face do preâmbulo da Constituição? Resposta: não. O preâmbulo da Constituição não tem natureza de norma constitucional. Então, eu posso questionar assim, lei estadual, lei federal, lei municipal em face da Constituição, mas não em face do preâmbulo. Em resumo, eu não posso dizer que uma lei municipal é inconstitucional porque conflita com o preâmbulo da Constituição. Agora, eu posso dizer que ela é inconstitucional porque ela conflita com uma norma do ADCT, do Ato de Disposição Constitucional Transitória? Sim, porque o ADCT tem natureza de norma constitucional. Então, pode ser qualquer artigo da Constituição, dos seus 250, ou qualquer dos 97 do ADCT. Agora, uma observação. Desde que a norma do ADCT não tenha esgotado a sua eficácia. Porque se ela já perdeu a sua aplicabilidade, porque já teve a sua eficácia exaurida, aí ela não serve como parâmetro de controle de
constitucionalidade. Outra questão interessante que a gente pode analisar dentro do tema controle de constitucionalidade difuso é o que nós consideramos hoje como bloco de constitucionalidade. O que é um bloco de constitucionalidade? Bloco de constitucionalidade nada mais é do que uma norma constitucional que está fora do texto constitucional, ou seja, são normas que têm a natureza de constitucional, mas não estão tecnicamente inseridas no texto constitucional, não constam dos 250 artigos da Constituição. Isso é possível pós-emenda 45 de 2004, pós-acréscimo do artigo 5º, parágrafo 3º à Constituição, que deu status de norma constitucional aos tratados internacionais de direitos humanos incorporados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, ok? Então, posso controlar a constitucionalidade de uma lei em face de um tratado internacional de direitos humanos que foi incorporado pós-emenda 45? E a resposta é sim. Muito bem, vamos falar agora acerca dos efeitos da decisão em controle difuso de constitucionalidade. No sistema difuso, os efeitos da decisão se restringem às partes, ou seja, são interpartes os efeitos. Isso decorre do limite subjetivo da coisa julgada. Afinal de contas, a decisão do juiz vale a quem participou do processo, ou seja, vale a quem tecnicamente foi parte. Então, a primeira consequência, que no sistema difuso, os efeitos da decisão só são aplicáveis interpartes. E quais são também os efeitos com relação ao momento? A decisão, ela tem natureza declaratória, portanto, os efeitos, além de interpartes, são ex tunc. Ex tunc, porque retroage à data que o ato começou a vigir. Portanto, via de regra, interpartes e ex tunc. Outra questão importante é o artigo 52, inciso 10 da Constituição. O inciso 52.10 estabelece expressamente que se o Supremo decidir em um caso concreto pela inconstitucionalidade de uma lei, ele deve imediatamente comunicar essa decisão ao Senado. Por quê? Porque o Senado pode suspender a execução dessa lei no todo ou em parte. Agora, cuidado, a decisão no processo é dada pelo STF e gera efeito interpartes. A partir do momento em que ele proferiu essa decisão, ele obrigatoriamente tem que comunicar ao Senado, e o Senado pode, e não é obrigação, é faculdade, o Senado pode suspender a execução dessa lei. É como se literalmente a gente pensasse que o Supremo já está dando indícios de que se alguém provocá-lo de forma abstrata, ele vai considerar essa lei como inconstitucional, e para evitar maiores transtornos, o Senado teria essa autorização de suspender a execução desta lei. Ok? Então, cuidado. O ato do Senado é discricionário. Não obriga ninguém a declarar literalmente, a suspender a execução desta lei. A participação do Senado só existe no controle difuso e quando a decisão partiu do Supremo Tribunal Federal. Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, compartilhe, e já convido você para falar de um tema muito importante, que é manipulação dos efeitos na decisão no controle difuso de constitucionalidade. Quero te encontrar lá. Obrigada pela atenção.